Nem todo clássico teve a chance de se tornar uma lenda. Alguns jogos fizeram apenas o certo, com gráficos impressionantes, jogabilidade viciante, modos de jogo e animações incríveis. Eram capazes de lotar fliperamas, e ainda assim desapareceram da memória de quase todo mundo. Enquanto alguns beat'em ups entravam para a história, outros simplesmente ficaram presos ao tempo. Mas existe um deles que merece muito mais reconhecimento, um jogo que tinha qualidade para dividir espaço com os gigantes da sua geração. Então, como Karate Blazers acabou se tornando um dos grandes esquecidos da era de ouro dos arcades? Essa é a história que a gente vai descobrir hoje. Mas antes de começar essa viagem, já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, pra gente continuar resgatando verdadeiras joias dos videogames como essa. E conta pra gente nos comentários, qual foi o jogo de arcade que mais marcou sua infância? Agora, bora pro vídeo. Existe um detalhe curioso sobre os fliperamas. Quando lembramos deles hoje, nossa memória costuma selecionar apenas alguns poucos títulos. Final Fight, Cadillacs e Dinossauros, Dentre muitos outros. São jogos que ajudaram a definir toda uma geração. Mas a verdade é que o início da década de 90 era muito maior que isso. Entrar em um fliperama naquela época era como visitar um parque de diversões. As luzes piscavam sem parar, o som das fichas caindo nas máquinas se misturava às explosões digitais, às vozes sintetizadas e ao barulho frenético dos botões sendo pressionados. Cada gabinete parecia disputar a atenção dos jogadores. E para sobreviver naquele ambiente não bastava ser um bom jogo. Era preciso chamar atenção em poucos segundos. Cada pessoa que passava diante de uma máquina precisava sentir vontade de colocar ali uma ficha antes mesmo de ver o final da apresentação. Foi justamente nesse cenário extremamente competitivo que uma desenvolvedora japonesa resolveu entrar na briga. Talvez ela não tivesse o mesmo reconhecimento da Capcom, nem a força comercial da Konami, mas tinha uma enorme vontade de mostrar que também sabia fazer jogos de ação. Essa empresa era a Video System, e curiosamente ela já havia conquistado o respeito entre frequentadores dos fliperamas, com títulos de corrida, shoot'em ups e esportes. Mas existia um gênero que dominava completamente o mercado naquele momento, o beat'em up. Depois do sucesso estrondoso de Final Fight em 1989, praticamente toda empresa queria criar seu próprio sucessor. As ruas estavam cheias de gangues, jogadores queriam ação cooperativa e cada nova máquina precisava encontrar um jeito diferente de conquistar espaço naquele cenário. Algumas apostavam em violência, outras em personagens licenciados, algumas investiam em gráficos cada vez maiores. Mas a Video System decidiu perguntar: e se um beat'em up fosse tão rápido quanto um jogo de luta? Essa simples pergunta acabaria dando origem a Karate Blazers. Mas havia um problemão, que começaria muito antes do primeiro soco ser dado. O ano era 1991. Se você entrasse em um fliperama naquela época, teria a impressão de que o mundo inteiro queria resolver os problemas num soco. Os beat'em ups dominavam absolutamente tudo. Era difícil encontrar uma máquina que não colocasse o jogador contra dezenas de inimigos espalhados pelas ruas, metrôs, fábricas ou cidades inteiras. Mas havia um motivo para isso. 2 anos antes, Final Fight havia mudado completamente as regras do gênero. A Capcom não criou o beat'em up, mas mostrou ao mundo como ele poderia ser espetacular. Personagens enormes, animações impressionantes, golpes que transmitiam impacto, cooperação, chefes. De repente todas as desenvolvedoras queriam repetir aquela fórmula. E foi justamente aí que nasceu o problema. Como competir com um jogo que já parecia perfeito? A resposta mais fácil era copiar, como a gente vê vários clones por aí, trocando apenas personagens, cenários, inventando uma história e assim vai. Mas a Video System resolveu correr um risco. Ao invés de perguntar como fazemos outro Final Fight, ela fez uma pergunta um pouco mais interessante. Se a gente mudar o ritmo, pode parecer uma diferença pequena, mas ela mudava completamente a experiência. Enquanto boa parte dos jogos do gênero fazia o jogador avançar lentamente derrotando grandes grupos de inimigos, quase sempre da mesma forma, Karate Blazers queria que cada confronto parecesse uma disputa de artes marciais, com golpes rápidos, animações fluidas e comandos responsivos. E principalmente, o jogador precisava sentir que tinha um controle absoluto sobre cada movimento, uma filosofia que ainda começou durante o desenvolvimento do jogo. Os programadores dedicaram um cuidado especial ao tempo de resposta dos comandos. A equipe queria que socos, chutes e agarrões acontecessem exatamente quando o jogador apertasse botões. Isso hoje é óbvio, mas no início da década de 90, muitos beat'em ups ainda apresentavam pequenas limitações de resposta, fruto do próprio hardware dos arcades.
Karate Blazers queria ser diferente e eliminar essa sensação. E conseguiu. Alguns segundos no controle eram bastante para perceber que os personagens pareciam leves, ágeis e nervosos. Cada golpe encaixava naturalmente no próximo. Era fluido e lembrava muito mais um jogo de luta do que um tradicional jogo de andar pela rua, derrotando dezenas de inimigos. Em vez de apostar apenas na quantidade de inimigos na tela, o jogo apostava na qualidade dos confrontos. Cada adversário parecia exigir um pouco mais de atenção, posicionamento, estratégia, e surgiu assim outra ideia brilhante. Uma ideia que fazia os personagens brigarem, antes mesmo de começar a partida. 4 personagens, 4 estilos completamente diferentes e todos disponíveis desde o início, sem desbloqueio, sem segredos, bastava colocar a ficha e escolher. Karate Blazers foi construído para incentivar exatamente experimentar, trocar de personagens, descobrir novas estratégias, reunir amigos e transformar cada partida em uma experiência diferente. Aliás, é justamente quando 4 amigos passam a dividir a mesma tela que Karate Blazers mostra seu verdadeiro potencial. E aí ele deixa de ser mais um beat'em up, para se transformar em uma das experiências cooperativas mais divertidas que os fliperamas já ofereceram. Quando o fliperama ganhava vida. Existe uma cena que quase todo jogador dos anos 90 viveu. Você entra no fliperama, olha para uma máquina cercada de gente, alguém está quase derrotando o chefe da fase, outro jogador coloca uma ficha e entra na partida. De repente, são 4 pessoas divertindo na mesma tela. Gritos, risadas, discussões sobre quem roubou o franguinho que recuperava energia. Aquela disputa silenciosa para descobrir quem conseguiria sobreviver até o final com apenas um crédito. Karate Blazers parecia ter sido criado exatamente para esse momento. Sua história nunca foi o elemento principal. Na verdade, ela era apenas uma desculpa perfeita para colocar 4 pessoas guerreando em uma jornada ao redor do mundo. A ameaça vinha do impiedoso Dr. Diesel, um cientista e líder de uma organização criminosa que espalhava violência e caos por diversas regiões do planeta. Seu objetivo era dominar o mundo utilizando tecnologia, mercenários e um exército disposto a eliminar qualquer resistência. Não era uma narrativa profunda e nem precisava ser, assim como aconteceu com Final Fight ou jogos do gênero. A verdadeira história era escrita pelas mãos do jogador. Era a luta para chegar vivo até o chefe, daquele amigo que sempre perdia todas as vidas primeiro. E a comemoração depois de derrotar o inimigo enorme com apenas um fiozinho de energia existente. Cada fase levava os jogadores para um novo cenário. Ruas movimentadas, áreas industriais, templos, portos e bases militares. Cada ambiente parecia contar sua própria história sem precisar de longos diálogos. E os inimigos, esses sim, ajudavam a construir a identidade do jogo. Não eram apenas versões coloridas do mesmo personagem. Cada grupo possuía ataques diferentes, velocidades e comportamentos. Alguns cercavam o jogador, outros atacavam à distância, outros esperavam o momento certo para contra-atacar. Essa variedade obrigava o jogador a mudar constantemente sua forma de lutar. E aí aparecia aquilo que seria uma das surpresas de Karate Blazers: agarrões. Era um detalhezinho simples, mas que completava a dinâmica do jogo. O cenário fazia parte do combate, onde objetos podiam ser destruídos, barris escondiam alimentos, caixas revelavam itens e algumas armas poderiam ser improvisadas durante a aventura. O ritmo do jogo era impressionante. Karate Blazers não deixava o jogador respirar. Fases começavam rapidamente e o volume de inimigos era bem satisfatório. Um outro elemento que ajudava a transformar cada luta em algo muito maior do que parecia era a música. Porque nos fliperamas, antes mesmo de enxergar uma máquina, a gente ouvia seu som. Era um caos, mas que fazia tanto sentido. E Karate Blazers bebeu dessa fonte. Eram trilhas que mantinham o coração do jogador acelerado. Acompanhava o ritmo frenético das lutas, alternando de guitarras, sintetizadores, batidas marcantes e melodias que transmitiam uma sensação constante de movimento. Apesar de Karate Blazers nunca ter alcançado a fama de gigantes como Final Fight e Capitão Comando, muitos jogadores de fliperama lembram que a máquina chamava atenção justamente pelo visual extremamente colorido e pelo áudio potente. Em um ambiente onde dezenas de gabinetes competiam entre si, isso fazia diferença. Infelizmente, como tudo, Karate Blazers inventou o pior inimigo, o tempo. No início da década de 90, os beat'em ups estavam por toda parte.
Isso acabou criando um efeito curioso. O gênero foi ficando saturado. Todos queriam produzir seu próprio sucesso, enquanto isso outro fenômeno começava a dominar os fliperamas, os jogos de luta. Street Fighter, por exemplo, transformou completamente o mercado. As multidões que disputavam anti-espaços por jogos colaborativos começaram a ter confrontos um contra um. Pouco tempo depois vieram Mortal Kombat, Fatal Fury, dentre outros. O gosto do público começava a mudar e os beat'em ups continuavam existindo, mas já não ocupavam o mesmo centro das atenções. The Blazers então foi ficando exatamente entre esses dois momentos da história. Nasceu quando o gênero ainda brilhava, mas precisou sobreviver justamente quando uma nova febre começava a dominar os fliperamas. Acabou sendo seu maior azar. Não a qualidade do jogo, mas o momento em que chegou. Ainda assim, ele conseguiu deixar sua marca. Recebeu versões para computadores japoneses e o X-Sharp 68000, plataformas conhecidas por receber adaptações bastante fiéis dos arcades. Essas versões ajudaram a preservar o jogo quando muitos outros títulos ficaram restritos às casas de fliperama. Curiosamente, nunca ganhou uma conversão para Mega Drive, Super Nintendo ou outros consoles caseiros. Provavelmente isso limitou bastante seu alcance. E quando os fliperamas começaram a desaparecer, ele foi desaparecendo junto, sem sequência, sem reboot e sem remaster. A Videosystem também acabaria encerrando suas atividades anos depois, deixando para trás um catálogo repleto de jogos lembrados com carinho por um público fiel, mas distante do grande mercado. Karate Blazers representa uma época em que o jogo precisava conquistar o jogador em poucos segundos, e em que amigos dividiam uma mesma tela, em que perder todas as vidas significava apenas colocar mais uma ficha e tentar novamente. Hoje, graças à emulação, às coletâneas preservadas por entusiastas e ao trabalho de comunidades dedicadas à história dos videogames, Karate Blazers voltou a ser descoberto por uma nova geração. Não como uma curiosidade esquecida, mas como um excelente beat'em up que apenas teve o azar de competir na geração mais disputada da história dos fliperamas. Hoje, mais de 3 décadas depois, cada jogador que redescobre Karate Blazers ajuda a manter viva uma parte da história dos fliperamas. Isso sim é o verdadeiro legado do jogo, não sendo o maior, mas sendo capaz de provar que ainda existem tesouros escondidos esperando para serem encontrados. Se esse vídeo trouxe de volta alguma lembrança da sua infância, ou apresentou um clássico que você nunca teve a oportunidade de conhecer, compartilhe esse documento com aquele amigo que passava as tardes nos fliperamas. E agora conta pra gente, conhece algum beat'em up que foi injustiçado na sua infância? Deixa aqui nos comentários, todas as mensagens serão lidas. E se vocês acreditam que a história dos videogames merece ser preservada, curtam e se inscrevam no canal, ativando o sininho, porque enquanto existirem jogos como Karate Blazers, sempre existirão histórias que merecem ser contadas. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!